vai ficar gravada. Quem chegar atrasado vai poder assistir essa aula depois e quem quiser vai poder repetir essa aula, Eduarda. Olha só, deixa eu dar aqui uns avisos importantes antes da minha aula. Semana que vem é a aula de recuperação do segundo ciclo, que foi o segundo bimestre. O conteúdo que vai cair nessa avaliação é do segundo ciclo, é do segundo bimestre. Eu vou fazer uma aulinha de revisão curtinha, bem objetiva, e todo mundo que assistir vai ficar craque para conseguir fazer essa avaliação. Você vai assistir a aulinha de revisão, se você for fazer recuperação, vai anotar tudo. Na hora da prova, você lê sua anotação, se quiser. Eu te autorizo a ler, nós estamos em pandemia, estamos em um monte de dificuldades, então você vai poder consultar seu caderno e você vai ver... Oi, gente! Você vai ver que eu vou fazer uma aula de revisão específica, sim, para revisar conteúdo do segundo ciclo, que foi o segundo bimestre. Oi, Carlos. Carlos providencia uma uniforme ou a fotinha do uniforme, porque os sargentos estão entrando nas salas e tá dando punição para todo mundo que tá sem fotinha ou sem uniforme, tá bom? Providencia aí pra gente Ou não seja, ter... a gente usa o uniforme ou a gente come nosso rim. Então, põe a fotinha, mas adorei te ver, viu, Carlos? Fica à vontade. Eu fico feliz de ver todo mundo. Não importa para mim se é uniforme ou sem uniforme, com ou sem, mas para os militares tem que estar de uniforme. Então, voltando. Semana que vem, semana de recuperação, vai ter aula gravada colocada lá no GR8. Se você vai fazer recuperação, a recuperação será das 7 da manhã às 10 da manhã. Vou fazer uma aula, vou gravar uma aula curta, objetiva de revisão de conteúdo. Aconselho todos a assistirem, mas principalmente quem vai fazer a recuperação. Pessoal, eu já tenho aqui a data das provas desse ciclo. Vou colocar depois no Instagram. Mas as provas, M1, vai ter 2 vezes prova nesse ciclo. M1, que é média 1, de 5 a 10 de outubro. E vai ter prova M2 de 23 a 27 de novembro. Então, vou colocar depois lá no Instagram o horário dessas provas para vocês se organizarem. É isso. É isso. Então, vamos à nossa aula. Alguma pergunta, pessoal? De porífero, quinidário, introdução à zoologia? Todos assistiram? Se alguém não assistiu às aulas que eu coloquei lá, assista. Na minha aulinha de quinidário tem eu e meu filho pegando em caravela. Vocês viram, gente? Não? Lá na Bahia, tem eu queimei a mão. Vocês viram ou não? Quem não assistiu essa aula tem que assistir. Tem que assistir, é um conteúdo importante. Quinidários ou selenterados. Vamos então agora para conteúdo novo. Vou compartilhar aqui uma tela. Abre então o seu caderno, coloca aí data de hoje, 15 de setembro de 2020. 15/9 de 2020. Vamos para conteúdo novo. Vocês estão vendo aí uma aula de Eu Minto? Vê se dá para ver essa tela compartilhada, por favor. Sim? Então, perfeito. Pessoal, nós vamos falar agora de eumintos. Os eumintos estão fazendo parte do 3º e 4º filo do reino animalia. O reino animalia está dividido, a nível de ensino médio, ele está dividido em 9 grandes filos. Esses filos nós vamos estudá-los em ordem crescente de complexidade. Vai de porífero até cordado. Então, já vimos poríferos e quinidários. Agora veremos plateumintos e nemateumintos e a gente segue. Vocês observarão que a cada novo filo, novas características surgem. A cada novo filo, novos ganhos, novas habilidades surgem aqui, tá? Então, eumintos, gente, eumintos significa verme. Especialmente os vermes parasitários, vermes parasitas, vermes que prejudicam. O parasitismo é uma relação ecológica desarmônica em que existe um hospedeiro que hospeda um hóspede indesejável, que é o que a gente chama de parasita.
Então, os eumintos são vermes parasitários que parasitam vários seres vivos, especialmente o homem. Eu vou falar de parasitoses humanas. Desculpa. E eles podem viver em várias partes do nosso corpo, não apenas nos intestinos, mas em várias partes do nosso corpo. Os vermes são conhecidos há aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Então já se tinha conhecimento dos vermes prejudicando. Como todo parasita, ele não tem intenção de matar, porque quando ele mata o seu hospedeiro, ele se prejudica porque ele morre também, já que ele depende dele. Então o parasita, ele debilita, ele enfraquece, ele prejudica, mas geralmente ele não leva à morte, porque se ele levasse à morte, ele morreria junto com o seu hospedeiro. Então, os vermes são conhecidos, nós estamos em 2020, então já tem mais de 3.000 anos que se conhece sobre vermes. Eles podem viver em várias partes do corpo humano, eles podem viver em vários organismos e cada verme ele tem um ciclo vital específico e nós vamos ver esses ciclos. Quando o parasita tem um único hospedeiro para completar todo o seu ciclo de vida, a gente diz que ele é um parasita monoxeno. Quando ele tem mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida, ele vai ter hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo. A gente diz que ele é um parasita do tipo heteroxeno. Por exemplo, vamos pensar em vírus. Vírus são também parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos pensar no vírus influenza, o vírus da gripe. Se eu estou gripada, esse vírus vai estar nas minhas secreções, eu vou espirrar, vai sair vírus, eu vou falar, vai sair vírus. O vírus vai estar aí no meu corpo. Quem respirar esse ar contaminado vai pegar essa virose. Esse vírus influenza, então, ele é um vírus do tipo monoxeno. Quer dizer que ele completa todo o seu ciclo de vida em um único organismo. Agora vamos pensar no vírus da dengue. Vírus da dengue, zika, chikungunya. Vamos pensar no vírus da dengue. Vamos supor que eu estivesse com dengue. Se eu estou com dengue e eu tenho contato com alguém, esse vírus da dengue vai passar para alguém? Eu vou responder já, né? Para todo mundo abrir o microfone de uma vez. Não vai. O vírus da dengue é um vírus do tipo heteroxeno. Quer dizer que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida e ele precisa obrigatoriamente do Aedes aegypti para completar o seu ciclo. Então, quando existe um hospedeiro intermediário na vida do parasita, a gente diz que ele é do tipo heteroxeno. Quando ele completa o seu ciclo e passa de pessoa para pessoa, ele é um parasita do tipo monoxeno. Então, todo parasita, vírus, bactéria, protozoário, verme, ele pode ser classificado como monoxeno ou heteroxeno. Monoxeno, quando ele, num único organismo, ele completa todo o seu ciclo, e heteroxeno, quando ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo. Então, vai ter verme que vai precisar de caramujo, tem verme que vai precisar de um mamífero. Então, se o verme... Tem verme que vai precisar até de inseto, viu, gente? Para completar o seu ciclo. Então, se ele precisar de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo, ele é heteroxeno. Se ele passa de pessoa para pessoa, se ele completa o seu ciclo num único organismo, ele é um parasita do tipo monoxeno. Então, essa classificação de monoxeno e heteroxeno serve para todo parasita. Vírus, bactéria, protozoário, e fungos e vermes. Continuando, então. Vamos falar, então, dos plateumintos. Anota aí no seu caderno, terceiro filo do reino Animalia, plateumintos. Já falei de poríferos, quinidários, agora vamos para os plateumintos, o terceiro filo, e vamos ver o que esses animais adquiriram, né? Que porífero e quinidário não tinha. Fazer essa comparação é muito importante. Plat vem de platô, eumin significa verme. Então, os plateumintos são vermes achatados. Platô vem de achatamento, né? São vermes achatados, gente, que parece uma fita de cetim, uma fita fininha de cetim.
A gente depois vai ver os vermes cilíndricos, que aí parece o lápis ou a caneta que você escreve, mas o plateuminto não, ele é achatado. Eles podem viver em ambientes aquáticos ou ambientes terrestres úmidos. Eles podem ter vida livre ou parasitária. A gente vai falar mais dos parasitas. Nós vamos focar mais nos que parasitam o homem. Os plateumintos são eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros. Eles são triblásticos, quer dizer que eles possuem 3 folhetos embrionários ou germinativos. E eles são acelomados, quer dizer que não tem celoma. Vamos relembrar que porífero não tinha tecido, era parazoário. Quinidário já era eumetazoário, mas um animal ainda muito primitivo, muito simples, ainda se reproduzindo por reprodução assexuada, podendo ter vida fixa ou livre. Então, os quinidários, à medida que os filos vão acontecendo, a gente vai estudando, a gente vai vendo ganhos. Pessoal, deixa eu abrir um parêntese aqui. Esse slide, eu vou postar o slide sem voz, sem gravação, o slide sexta-feira lá no GR8. Então, para quem está copiando, é ótimo. Se perder alguma coisa, eu vou postar o slide lá no GR8 na sexta-feira, que é o dia da minha postagem, tá bom? Vou postar a aula gravada. Tô gravando, não tô, gente? Tô gravando? Tô, né? E vou... Professora. obrigada. Eu vou postar a gravação e vou postar também como diz, vou postar também os slides, tá bom? Então, continuando. Os plateumintos têm simetria bilateral. Lembra que eu falei de simetria, né? Porífero ou é assimétrico ou simetria radial. Quinidário também ou é assimétrico ou simetria radial. Agora a gente vê o primeiro animal com simetria bilateral. Então, é um animal mais organizado. Como ele é o primeiro triblástico que a gente estuda, ele vai ter uma organização melhor do que do porífero e do que o quinidário. Então, ele vai ter 2 lados. Ele vai ter lado direito e lado esquerdo que se complementam. Ele pode ser partido por uma linha imaginária em 2 planos simétricos, em 2 planos que se complementam. Professora, Sim. qual que era o último tópico do outro slide? Rapidão. É que eu só perdi um. Anterior. Acelomados. Obrigado. Foi nada. Então, vamos lá. Os plateumintos têm simetria bilateral. O tubo digestório, gente, ainda continua incompleto. Porífero tinha uma digestão exclusivamente intracelular nos coanócitos. O quinidário já tinha uma cavidade digestiva, a gastroderme. Agora aqui tem um tubo digestório, mas ele ainda é incompleto, mas vai melhorando de um filo para o outro. Ele possui uma única abertura que funciona como boca e ânus. Uma única abertura ainda. O sistema excretor, lembra? Eu não falei de sistema excretor para porífero, nem para quinidário, porque lá tudo acontecia por difusão entre a água e as próprias células do corpo. Agora não. É a primeira vez que você ouve falar de um animal que tem sistema excretor. E esse sistema excretor, quem realiza essa excreção são células flama. Flama vem de fogo. Essas células possuem flagelos que se agitam como chamas de fogo, por isso que é chamado de célula flama. Pessoal, deixa eu dizer aqui uma coisa importante. Você tem que ter no seu caderno que porífero, a célula típica é o coanócito, quinidário, a célula típica é o quinidócito e plateuminto, a célula típica é célula flama, tá? Então, depois a gente vai... Cada filo vai ter uma característica exclusiva do filo que eu quero que você pegue um destaca-texto e destaca no seu caderno. Porífero, coanócito, quinidário, quinidócito, plateuminto, célula flama. Célula responsável pela excreção. A circulação e a respiração é por difusão entre as próprias células do corpo e o meio aonde esse ser está. O sistema nervoso aqui é ganglionar. Vamos fazer um percurso aqui de como é que o sistema nervoso está se desenvolvendo. Porífero não tinha célula nervosa. Quinidário tinha um sistema nervoso difuso. Células espalhadas pelo corpo que acionavam os quinidócitos para liberar o líquido urticante. Agora aqui a gente tem um sistema nervoso ganglionar.
Não é centralizado como o do cordado, nós, mas é um sistema melhor do que o porífero, melhor do que o quinidário. Na verdade, o porífero nem tinha célula nervosa. Então, o sistema nervoso ganglionar, aonde existem grupamentos de células nervosas que comandam partes do corpo do animal. Ele não é centralizado. E aqui, pela primeira vez, você tem um animal que tem cabeça. Porífero não tinha cabeça, não tinha cefalização. Quinidário não tinha cefalização. Agora, aqui nos plateumintos, nós temos uma cabeça, gente. Uma cabeça com estruturas nervosas e sensoriais que dão ao animal um sentido de direção. Então, o porífero não se locomovia, não tinha sentido de direção nenhuma. Quinidário também não, a água-viva fica lá, ela não tem cabeça, né? Ele é um ser lá, mesmo a medusa, a água-viva, ela caminha para lá e para cá, é carregada por correntes de água, mas ela não tem algo que a gente possa chamar de cabeça. Agora o plateuminto tem. Então, pela primeira vez, a gente tem um animal que tem cabeça, que são os plateumintos. Uma cabeça com estruturas nervosas e sensoriais. Pessoal, eu vou dar aqui alguns exemplos de plateumintos e depois é que eu vou falar das verminosas. Aqui eu não vou falar de verminosas, aqui eu não vou falar de ciclo de vida e parasitária, ciclo de vida parasitária desses seres. Vou falar apenas deles no filo plateuminto. Depois vai ter uma aula com as verminosas. A planária, ela é de vida livre, não é parasita. É da classe Turbellaria, então a gente tem domínio Eucária, reino Animalia, filo dos plateumintos, filo dividido em classes, aqui é a classe Turbellaria. É um animal de vida livre, é hermafrodita, quer dizer que tem os dois sexos no mesmo organismo, também chamados de monóicos. A fecundação é cruzada, quer dizer que os dois trocam gametas e saem grávidos dessa relação. Então, um doa gameta masculino para o outro e os dois saem grávidos da relação. E tem uma ótima capacidade regenerativa. Então, a planária é um bichinho assim que tem então, essa cabeça com esses ocelos, que não são bem olhos reais, são estruturas que dão uma noção de claro e escuro. Desculpa. E que dão um senso de direção para esse animal. Então, essa é a planária. Aqui tem a foto da planária na mão, ó. Então, é bem pequenininha, mas é visível a olho nu. A planária vive em água parada, água doce. Então, água com esgoto, água parada, a gente pode encontrar a planária, não é parasita, não prejudica em nada o homem, não penetra na pele, não tem problema nenhum você pegar uma planária. Não faz mal nenhum, tá? E a planária, então, tem uma ótima capacidade regenerativa. Se a gente partir a planária em 3 partes, partir ela em qualquer sentido, cada parte dela vai dar origem a uma nova planária. Vou falar agora do esquistossomo. Agora, isso aqui é um parasita. Eu vou falar depois da parasitose esquistossomose, que é uma doença séria causada pelo esquistossomo. Então, o esquistossomo, o nome científico dele é Schistossoma mansoni. Pessoal, é bom relembrar as regras internacionais de nomenclatura científica. O nome científico ele é binominal, ele veio do latim ou ele é latinizado. O primeiro nome tem a primeira letra maiúscula, o segundo nome é todo minúsculo e esse nome deve ser sublinhado, deve ser destacado. Não pode escrever nome científico errado, nem na prova, nem no caderno, nem em lugar nenhum, tá? Então, esse esquistossoma, o nome científico é Schistossoma mansoni. Ele é um parasita, a gente vai falar dele, eu vou falar dele depois. Ele é um animal dioico. Nós também somos dioicos. Quer dizer que há 2 exemplares de sexos diferentes na mesma espécie. Há machos e fêmeas de forma individual. Ele é um parasita do tipo heteroxeno, ó aquela classificação que eu disse. Quer dizer que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E esse hospedeiro, depois nós veremos que será um caramujo.
Então, essa é uma verminose que está relacionada com um molusco, com um caramujo. Então, o esquistossomo, isso aqui é um esquistossomo copulando. A fêmea tem esse corpo fininho aqui e o macho tem como se fosse um corpo como um envelope. Então, é assim que eles copulam, é assim que acontece a reprodução sexuada. Essa fêmea, após receber os gametas do macho, ela vai ficar, então, ela vai começar a se reproduzir liberando ovos, que serão postados no intestino da pessoa que tem o verme no intestino. E a gente vai ver o ciclo, a reprodução detalhadamente e a verminose, como é que a gente se previne, como é que a gente pega futuramente, não é hoje. E temos as tênias, gente, as tênias famosas solitárias. Solitária porque uma tênia sozinha, ela é um animal monóico ou hermafrodita, ela tem os dois sexos no mesmo organismo e ela realiza a autofecundação. A pessoa sempre tem uma única tênia, se ela tiver, no intestino. A primeira tênia que chega, ela libera substâncias que matam outras possíveis tênias que possam querer se desenvolver naquele intestino. Então, quando uma pessoa tem uma tênia no intestino, não quer dizer que a pessoa comeu um único ovo de tênia, não. Ela pode ter comido vários ovos de tênia, mas a primeira que se desenvolve, ela impede novas tênias de se desenvolverem ali naquele local. Pessoal, as tênias ou solitárias são parasitas do tipo heteroxeno. Quer dizer que precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E a gente vai ver quem serão esses hospedeiros, que serão outros mamíferos. Existem várias espécies de tênias. A gente vai estudar Tênia solium e Tênia saginata apenas, mas tem várias espécies. A Tênia solium, eu vou falar depois, ela tem como hospedeiro intermediário suínos e a Tênia saginata tem como hospedeiro intermediário os bovinos. Mas tem várias espécies de tênias. Então, são parasitas, são monóicos e são heteroxenos. A tênia é essa famosinha aí, que pode chegar a vários metros de comprimento dentro do intestino da pessoa parasitada. Ela tem uma cabeça com ganchos que se fixam na parede intestinal, ganchos assim bem resistentes, que hoje em dia tem medicamento altamente eficiente para combater a teníase, que é quando a pessoa tem a tênia no intestino. Antigamente, antes desses medicamentos surgirem, as pessoas faziam um monte de coisas, comiam coisas, tomavam garrafadas, faziam remédios caseiros, eliminavam às vezes parte do corpo da tênia, mas como a cabeça dela era muito fixa, a cabeça continuava e aí o corpo crescia todo novamente dentro daquela pessoa. Então, antigamente, na época da sua bisavó, hoje em dia não, mas antigamente, quando se tinha tênia no intestino, era uma doença praticamente assim que permanecia no corpo da pessoa toda a sua vida. Hoje em dia não, hoje tem cura total, tá? Pessoal, não vou começar nemateumintos hoje. Nemateumintos vai ser para a próxima aula. Então, hoje vamos ver só plateumintos. Na próxima aula, a gente vai ver nemateumintos. A próxima aula será sexta-feira, 9 horas da manhã. Eu vou falar de nemateumintos e eu vou falar do trabalho que eu planejei para vocês. Alguns alunos pediram para eu transformar aquele trabalho lindo de cartazes em um trabalho aí virtual e eu consegui planejar ele com uns detalhes bem legais. Acho que vocês vão gostar, vocês vão dar conta de fazer e vai ser um trabalho feliz e lindo da gente apresentar. E eu vou falar na sexta-feira, então, onde eu vou falar de nemateumintos e vou falar desse trabalho que eu organizei para vocês. Alguma pergunta de plateumintos, gente? Entenderam?
Tá tudo ok? Eu vou tirar aquela fotinha que eu amo, tá? Para pôr no meu Instagram. E aí, depois que eu tirar aquela fotinha, deixa eu escolher um filtro aqui, gente. Hoje tá dando muita borboleta aqui no meu Instagram. Eu vou pegar agora um outro de brilhinhos. Espera aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Não, esse aqui não. Esse tem muitas folhas. Espera aí, gente. Deixa eu achar um filtro legal. E se alguém quiser perguntar, falar. Ai, gente, eu acho que eu tô com uma centena de filtros. Aí, quando eu quero procurar o que eu quero, aí eu tenho que ficar passando aquele tantão, sabe? Pra achar. Peraí, só um instantinho. Desculpa essa. Ah, esse eu gosto. Esse é lindo, de coraçãozinho. Vamos lá, então eu vou fazer uma filmagem aqui, tá? Bonitinha para colocar lá no meu Instagram. Ficou lindo. Ficou lindo. Obrigada, ficou lindo, já salvei. Então, pessoal, hoje Plateumintos. Vou colocar esse slide sem gravação lá no GR8, na sexta-feira, que é o meu dia. E essa aula gravada também vou colocar no GR8 na sexta-feira. E sexta-feira, então, eu vou falar do trabalho e vou falar de nemateumintos. Ok? Alguma pergunta? Tá tudo bem com vocês? Tudo certo? Então tá. Então, a próxima aula de vocês é 10 horas, vocês vão ter esse intervalinho aí, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom. E até sexta, então. Tchau, professora. Até sexta. Tchau. Com Deus. Tchau, Obrigada. Tchau, professora. Com Deus. Amém, também. Fiquem com Deus. Obrigada.